Vamos lá, módulo 3, parte 4, a gente vai falar sobre os óxidos. Antes de mais nada, prof, como eu posso identificar uma molécula de um óxido sem perder tempo? Só ajeitar meu microfone aqui. Aí tomara que não tenha dado ruído. Muito bem, os óxidos são compostos binários, é assim que a gente pode definir os óxidos. São compostos binários. Aqueles compostos binários são aquelas moléculas formadas a partir somente de dois elementos químicos, né? Isso são os compostos binários. Dois elementos químicos somente. Esses compostos binários formados por dois elementos químicos ainda têm outra particularidade importante. Destes dois elementos químicos, um deles tem que ser o oxigênio. É o oxigênio mais outra coisa X. Na verdade, a característica de um óxido é uma coisa X mais oxigênio, sempre vem antes. Uma coisa X mais o oxigênio. Pronto. Sempre esse formato, beleza? Podem ser subdivididos no universo dos óxidos ácidos. Podem ser ainda, igual os sais que a gente acabou de falar, né? Ácidos básicos, os sais também podem ser ácidos básicos. Podem ser óxidos neutros. E até aqui a mesma classificação dos sais. Mas os óxidos ainda podem ser anfóteros, papai. Óxidos anfóteros. Só nível de curiosidade, para quem nunca ouviu falar sobre isso, os óxidos, né, as partículas ou elementos anfóteros têm a característica de atuarem como ácido básico quando preferir. Então é mais ou menos a capacidade, resumidamente, a capacidade de servir, estou ficando na frente, como ácido ou básico. Ácido ou base. Ou uma base. Então tá, definimos aí os óxidos. Os óxidos ácidos têm a característica de ter o oxigênio ligado a um ametal, é simples assim. Então aqui eu tenho um ametal ligado ao oxigênio. Existem só 3 exceções aos ametais, basicamente, mas se você tem ali um ametal ligado ao oxigênio, isso é um óxido ácido. O óxido ácido tem a característica, como é o caso do gás carbônico, de ao reagir com água, tornar-se um ácido verdadeiro. Olha a reação aí. O que era dióxido de carbono em água virou ácido carbono. Um outro exemplo é o caso do trióxido de enxofre. Com água, vira ácido sulfúrico. Óxidos ácidos, então, reagem com água virando ácidos verdadeiros. A nomenclatura dos óxidos, ela se mantém, especialmente aqui no caso dos óxidos ácidos, a nomenclatura é muito simples. A nomenclatura é só falar óxido do ametal. É assim que funciona a nomenclatura. Você vai falar óxido de, e aqui vai citar o nome do ametal respectivo. Óxido ácido, então, é oxigênio ligado a ametal. Ok. Vamos aos óxidos básicos. Os óxidos básicos são aquelas moléculas que possuem o oxigênio ligado a um metal alcalino ou alcalino terroso. Óxidos básicos. Então vai ter o oxigênio ligado a algum dos elementos grupo 1 ou 2 da tabela periódica. Então vai ser o oxigênio mais um metal. Esse metal é do grupo 1 ou do grupo 2 da tabela periódica. O grupo 1 chama-se grupo dos alcalinos e o grupo 2 chama-se alcalinos terrosos. Envolve o lítio, alcalinos é o lítio, né? Sódio, potássio, rubídio. E aqui no alcalinos terrosos é o berílio, bário, magnésio. Tá aí, óxidos básicos. Mesmo formato, os óxidos básicos, ao reagirem com água, dão origem a bases verdadeiras. Aquela mesma lógica, portanto, se mantém. Olha o caso aqui do óxido de sódio. Óxido de sódio com água vira hidróxido de sódio. Bora balancear aqui certinho, ó. 2 sódios, aqui só tem um sódio, então coloca um 2 na frente. Oxigênio, aqui tem 1 mais 1, 2, ok, tá tudo balanceado agora. Outro caso é o caso do óxido de bário, metal alcalino, terroso. Com água, vira hidróxido de bário. Óxidos básicos, então, portanto,
formam bases verdadeiras. Simples assim. Próximo óxido que a gente vai falar são os óxidos neutros. Óxidos neutros, puxando aqui para baixo. Os óxidos neutros é de boa também, é um conteúdo bem tranquilo. Óxidos neutros são aqueles que não são nem ácido nem básico. É diferente de ser anfótero, tá, pessoal? O anfótero, ele pode atuar como sendo qualquer um dos dois. Os óxidos neutros, em particular, são exceções à regra e só existem 3 óxidos neutros possíveis, que é o monóxido de carbono, o óxido nitroso, o N2O, e o NO, e o monóxido de nitrogênio. Beleza? Só esses 3, não há muita regra. Os óxidos neutros, eles simplesmente não tendem a reagir com água, dando origem a produto nenhum. Eles apenas não participam das transformações, a reatividade deles é insignificante frente à água, não originando produtos de caráter ácido ou básico nenhum. Agora vamos falar dos óxidos anfóteros. Resumão aqui dos óxidos anfóteros. Os óxidos anfóteros, então, são aqueles que podem ser ácidos ou básicos. Os óxidos anfóteros têm sempre o oxigênio ligado a um metal, só que agora há uma particularidade. Enquanto que aqui o metal é do grupo 1, do grupo 2, nos óxidos básicos, agora nos óxidos anfóteros a gente vai ter o oxigênio ligado a um metal de transição. Então vai ter um metal de transição aqui, mais um oxigênio. Então quando eu falo metal de transição, só recapitulando, vou fazer aqui um esboço da tabela periódica. Um esboço rápido. Opa, ficou torto. Eita. As linhas verticais é mais difícil que as horizontais aqui. Então tá aí o nosso esboço da tabela periódica. Os metais de transição são aqueles que ficam aqui no centro da tabela. Aqui são os de transição. Então toda vez que eu tenho um metal de transição, metal de transição ligado a um oxigênio, isso tenderá a ter o comportamento de um óxido anfótero. E o óxido anfótero ele pode atuar como ácido ou básico quando melhor lhe convir. Deixa eu mostrar para vocês a lógica, o raciocínio por trás do NOx, dos tipos de óxidos. Os óxidos básicos geralmente têm o NOx em torno, NOx menores, né, de +1, +2. Óxidos anfóteros vai ter NOx que gira em torno de +3, +4. E os óxidos ácidos com NOx +6. Olha o caso aí dos óxidos de crômio. Crômio com NOx +2, só lembrando. Esse raciocínio do NOx, que a gente já falou anteriormente em algum desses módulos, vamos falar muito sobre isso em eletroquímica. O oxigênio ele possui um NOx padrão. O NOx padrão do oxigênio é -2. A minha molécula é neutra, então o crômio tem NOx +2. Aqui eu tenho de novo oxigênio com NOx -2. São 3 oxigênios, dá um NOx total de -6. Cada crômio, então, vai ser, né, o crômio total vai ser +6, cada crômio aqui vai ser +3. Aqui agora eu tenho oxigênio -2 vezes 3 dá -6. Aqui eu tenho um crômio com NOx de +6. Então, no fim das contas, é todos o mesmo elemento, mas olha só, é um elemento de transição que está com diferentes NOx. Ele consegue ter também diferentes gamas de comportamento. Mas aquela linha geral que nós vimos, essa tabela ela não contradiz o que a gente acabou de falar anteriormente, tá? A linha geral que falamos agora há pouco sobre, basicamente, recapitulando, oxigênio ligado a um metal, óxido ácido. Oxigênio ligado a um metal, óxido básico. Conono, nocono aqui para lembrar sobre os óxidos neutros. São essas 3 condições. E os óxidos anfóteros quando tem um metal de transição ligado ao oxigênio, beleza?